Bom para Todos de hoje, estamos falando sobre os cuidados que devemos tomar antes de qualquer procedimento estético. E saiba como se defender das armadilhas e propagandas sedutoras. bomparatodos@tvt.org.br. Está aqui no Bom para Todos Ana Paula Sacek, diretora do Procon de Santo André. Olá, Ana Paula, muito obrigada mais uma vez por estar aqui no nosso programa. Obrigada, eu que agradeço e estou sempre à disposição. Ana Paula, existe alguma lei que ajude o consumidor nesse sentido, relacionados às cirurgias estéticas? Olha, o Código de Defesa do Consumidor é a lei que pode ser aplicada nesses casos, assim como o Código Civil. Então, qualquer serviço que não seja eficiente, ou seja, o serviço de cirurgia médica é um serviço como outro qualquer. Então, quando você não obtém o resultado que você espera, o Código vai te dar essa proteção, assim como o Código Civil. Ou seja, aquele que prestar um mau serviço, que não tiver o resultado que você espera, vai responder em relação àquilo que o paciente foi buscar no caso da cirurgia estética. Ana Paula, existe alguma lei que regulamente as ofertas e promoções relacionadas às cirurgias estéticas? Olha, o mercado da cirurgia estética hoje teve um crescimento absurdo, né? Não só a cirurgia, como os procedimentos estéticos. Então, às vezes a gente está falando de cirurgia, mas você tem as massagens, as clínicas, os tratamentos. Então, tudo isso envolve um mesmo mercado. Nós não temos uma lei específica que cuida disso. A lei geral que vai cuidar, como eu disse, é a lei da responsabilidade. Aquele que causar o prejuízo a terceiro vai ter o dever de reparar. No caso da clínica estética e da cirurgia, você busca um resultado. E aquele resultado, o médico vai ter que te avaliar e dizer se você tem condições de chegar naquele resultado ou o mais próximo dele possível ou não. Toda vez que você não atingir aquele resultado, você vai estar protegido pela legislação que vai obrigar aquele que causou qualquer tipo de prejuízo a reparar. Ana Paula, e ele tem o amparo de refazer essa cirurgia sem custo nenhum? Sem dúvida, porque a legislação diz exatamente isso. Toda vez que o serviço for prestado de forma defeituosa ou que não se atingiu o resultado que se espera, uma das coisas que a lei prevê é a possibilidade do refazimento do serviço. Agora, não é uma coisa muito simples, né? Na prática, isso é um pouquinho difícil de acontecer. Não porque vai haver uma recusa, mas porque você vai ter que ter um arcabouço de provas e possibilidades possíveis que vão ter que ser levadas, verificadas, até você chegar no refazimento da cirurgia. Ana Paula, já vamos ouvir as perguntas que a população fez para você sobre o assunto. Vamos lá. Tem uma amiga minha que ela fez uma cirurgia de redução de mama e ficou com a pele necrosada. O que a gente pode fazer nesse caso? O risco é uma circunstância previsível e o médico vai colocar isso em xeque para o paciente poder optar. O erro é quando realmente ele falhou. E se houve a falha, ele vai ter que responder. Então, no caso da amiga da Thaís, se foi constatado um erro médico, ela tem direito à indenização ou até mesmo o refazimento da cirurgia. Vamos para a próxima pergunta. Eu gostaria de saber se o governo não teria que fiscalizar mais esses trabalhos nessas clínicas para evitar esses problemas que andam ocorrendo? Todas essas questões que envolvem saúde mereceriam e deveriam ter uma atenção especial. Como eu disse, não é só a questão médica, mas a questão estética também, através de clínicas, às vezes até salão de cabeleireiro que usam produtos que estão voltando a usar amônia, que é um produto proibido, que causa dano. Então, tudo isso deveria ter uma fiscalização maior. Não há uma fiscalização com eficiência e nós agora recentemente tivemos os casos das próteses de silicone, que eram próteses autorizadas a ser comercializadas aqui, mas de baixíssima qualidade e que estão causando aí um prejuízo para as pessoas que fizeram esse implante. Ana Paula, no caso das próteses mamárias, o erro foi do fabricante do silicone. Como proceder? O fato é que, mesmo tendo sido uma falha do fabricante que forneceu um produto de péssima qualidade, esse produto está implantado no corpo e isso compromete a saúde dessas mulheres ou dessas pessoas que se utilizaram desse silicone. Então é fundamental que esse acompanhamento médico seja feito e que haja troca. Agora, a indenização, se for o caso de indenizar, todos vão responder, desde o fabricante até o médico, até o hospital, porque no Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade é solidária. Então a paciente ela tem o direito de ingressar contra todos, né? E em última análise, aquele que de fato tiver causado prejuízo é que vai responder efetivamente, mas o direito dela é de ingressar contra todos, inclusive contra o próprio órgão que liberou a entrada desse produto no Brasil. Ana Paula, qual é a responsabilidade da saúde pública nesse caso? Nós temos a questão do tratamento, a questão da prevenção, de melhores formas de fiscalizar a entrada desses produtos no Brasil,
né, ter mais testes, ou ter produtos, permitir só que produtos que tenham realmente uma qualidade comprovada sejam utilizados aqui. E agora a questão do tratamento, que daqui para frente tem que ser resolvida, não tem como, é um risco de vida que corre. Nós já tivemos notícias de casos de pessoas que tiveram vazamento, esse vazamento se espalhou pelo tórax e está com um comprometimento grande, tem que fazer uma cirurgia de urgência, remover e ainda por cima tratar esse silicone que espalhou em tórax, entrando em corrente sanguínea. Então o desdobramento disso é o pior possível. Por isso que é fundamental, tanto na saúde pública quanto na privada, que façam esse acompanhamento e esse tratamento. Luiz agora quer fazer uma pergunta. Como provar judicialmente um erro médico? Essa é uma das questões mais difíceis. O erro médico é algo, às vezes, num mínimo detalhe, que é uma prova, às vezes, muito difícil de produzir e que ela precisa ser produzida para ser constatada. Por que eu digo difícil? Porque, às vezes, o procedimento cirúrgico, quem está envolvido ali é aquela equipe que operou. Então, você vai ter que exigir que aquela pessoa assuma que ela errou, o que é muito difícil. O que vai acabar sendo decidido numa eventual perícia. E muitas vezes na perícia, você pode ter desde a reação do paciente àquele procedimento, ou até mesmo a falha do médico. Tem erros que são gritantes, então o esquecimento de gás e de tesoura no corpo do paciente, ou às vezes cortar uma artéria de forma equivocada. Esses são, às vezes, mais fáceis de provar. E quando o paciente fica com um defeito físico mesmo. Agora, tem erros que são pequenos detalhes e que são muito difíceis de serem comprovados, mas que numa ação judicial, e por isso que precisa o paciente entrar com a ação, é lá que ele vai poder produzir essa prova. Próxima pergunta é da Gabriela. Se uma pessoa fez uma cirurgia e não gostou do resultado final, ela pode procurar alguma ajuda, como a ajuda do PROCON ou de algum advogado? Ela não gostou ou não foi o que ela esperava ou houve o erro médico. Então são 3 situações que tem que ser analisadas com cuidado. O não gostar, às vezes a pessoa você não tem como você, né, entrar com a cara da Dercy Gonçalves e sair com a cara da Gisele Bündchen, isso não vai acontecer. Então é claro que você tem um limite dentro do ato cirúrgico. Isso tem que ser conversado previamente. O não ter atingido o resultado esperado pode ser que haja um erro médico. E o erro médico efetivamente constatado é quando você sai com algum defeito, você sai com uma cicatriz, né, com alguma parte da cirurgia defeituosa. Então tem que ser avaliado essas 3 circunstâncias. Vamos ouvir mais uma pergunta. A gente sabe que as próteses de silicone precisam ser trocadas de tempo em tempo. Então é uma questão de saúde, é uma necessidade da pessoa trocar aquela prótese. Se ela não tiver mais dinheiro, seria uma obrigação do seguro ou do convênio cobrir essa despesa? Você parte de uma cirurgia estética, onde o plano de saúde não é obrigado a cumprir pela legislação, né? E aí a legislação que regulamenta os planos de saúde, não a questão estética, né? Porém, se aquele implante venha a causar um risco à saúde da paciente, você passa a ter um dever, né, de zelar pela saúde, que é isso que você foi buscar quando você contratou um plano. Então, mesmo que tenha vindo, né, através de uma questão estética, mas aquilo está causando um prejuízo, é possível que o plano cubra e ele tem o dever de cobrir. Mas na prática a gente não verifica isso. Na prática vai haver a negativa, o plano não vai cobrir no primeiro momento e muitas vezes vai obrigar que esse paciente ou esse consumidor, né, os dois na mesma condição, vão ao judiciário e busquem uma medida judicial para obrigar o plano a cumprir. Ana Paula, eu gostaria que você deixasse uma dica para os nossos telespectadores, por favor. Saúde é algo muito delicado e complicado. Saúde estética também, quando você vai procurar, que você está saudável e vai procurar um procedimento, tenha critérios para procurar, desconfiem do barato que sai caro. Ninguém faz milagre, não existem procedimentos milagrosos, como não existem produtos milagrosos. E isso é muito visto hoje na mídia com essa publicidade massiva e as pessoas acabam acreditando, porque ela quer acreditar, ela quer achar que ela vai ficar, né, ali e vai resolver todos os problemas dela. Então, muito cuidado com isso, cautela, escolha bem o médico, verifique na contratação aquilo que você está combinando com ele, aquilo que é possível e, obviamente, tenha sempre em mente que o que você está colocando em risco é a sua vida, é a sua saúde. Muito obrigada, Ana Paula, pela sua presença mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço e estou à disposição. O Bom para Todos traz informações e serviços que são importantes para você. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.com.br.
No site da TVT você pode assistir aos programas que já foram ao ar. Acesse tvt.org.br, clique em Programas. Depois, Bom para Todos. Escolha o tema, assista e aproveite. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo, boa semana a todos.